Vou entregar para o deputado Paulo Teixeira, por favor. Eu repasso a palavra para o relator. Senhor presidente... Está aqui, ó. Está aqui, ó. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tendo em vista a interrupção, volto a ler o voto do relator. Eu queria pedir ao plenário que fizesse o silêncio, porque senão nós temos que ficar gritando aqui. Por favor. Se alguém quiser, num determinado momento, que a gente para a leitura para fazer o intervalo, pararemos. Nós temos todo o tempo do mundo. Não haverá sessão hoje, ordem do dia. Não haverá sessão da ordem do dia, então nós estamos tranquilos. Só amanhã às 9. Voto do relator. É com sentimento de grande respeito e responsabilidade que encarei o desafio de ser o relator dessa comissão. Agradeço inicialmente aos senhores parlamentares dessa comissão que aceitaram a escolha do meu nome para relatar um trabalho de extrema relevância para o presente e principalmente para o futuro do nosso país. Em especial, peço licença aos colegas para fazer um agradecimento com muito carinho e respeito ao presidente dessa comissão, deputado Rogério Rosso, que também aceitou esse importantíssimo desafio, que foi e é presidir uma comissão de tamanha importância. Sua Excelência soube conduzir os nossos trabalhos com brilhantismo, sendo firme quando necessário e paciente quando os ânimos estavam acirrados, demonstrando ter uma experiência não encontrada constantemente em parlamentares de primeiro mandato. Sua Excelência decidiu as questões de ordem de forma coerente, não deixando dúvidas sobre a interpretação ou questões procedimentais. Parabéns ao deputado. O presente trabalho, certamente, volto a repetir, despertará as emoções de cada cidadão brasileiro, as piores ou as melhores. A missão não é fácil. Alguns me chamarão de herói, outros de vilão e golpista. Esses rótulos, senhor deputado, contudo, não me preocupam. O meu maior cuidado foi o de realizar um trabalho imparcial, com a consciência tranquila e em respeito ao povo de Goiás e do Brasil, sabedor da importância que é recomendar a aceitação ou não de uma denúncia por crime de responsabilidade da Presidente da República. Relembro aos colegas que o objetivo dessa comissão é apenas o de analisar a admissibilidade da denúncia, em seus aspectos técnicos, incluindo a análise de indícios mínimos de materialidade e de autoria, além da justa causa para a instauração do processo. Não é o momento de dizer se a Presidente cometeu ou não crime de responsabilidade, ou se a denúncia procede ou não. Em caso positivo, essa competência é do Senado Federal. Lá, sim, a instância julgadora a qual cabe a instrução probatória. Outro ponto, senhores deputados. Embora, aparentemente, o trabalho da Câmara dos Deputados seja mais simples do ponto de vista técnico do que aquele que compete ao Senado Federal, conforme determinado pela Constituição Federal e referendado pelo Supremo Tribunal Federal, a importância da nossa decisão é incomparável. É aqui que tudo começa. Nessa casa, a Casa do Povo, que se autoriza a instauração do processo. Fazendo uso das palavras do ministro Sepúlveda Pertence, quando do julgamento do mandato de segurança 2941, o objetivo dessa análise preliminar pela Câmara dos Deputados é evitar justamente o prosseguimento de acusações abusivas, levianas, ineptas, formal ou substancialmente. Afinal, cuida-se de abrir um processo de imensa gravidade, um processo cuja simples abertura por si só significa uma crise. Não se pode permitir a abertura de processo tão relevante sem um mínimo de substrato fatático e jurídico. Na recente história democrática, essa é a segunda vez que essa Casa discute a instauração de processo dessa natureza. Ressalto que, aliado ao juízo técnico e jurídico sobre a admissibilidade da denúncia, cabe a essa Casa
também analisá-la tendo como base o juízo político, assim entendido como conveniência e a oportunidade de instaurar um processo de tamanha magnitude. Esse juízo político é de cada um dos senhores parlamentares, mas tecerei considerações mais adiante a respeito desse capítulo. Apenas para registrar mais uma vez a importância desse ato, o ministro Paulo Brossard, talvez o doutrinador que mais se debruçou sobre o estudo do Instituto do Impeachment, chegou inclusive a defender a impossibilidade de haver controle judiciário sobre as decisões políticas tomadas nesse processo. Na ocasião, o julgamento do referido mandato de segurança 2941, de Sua Excelência, afirmou que o processo de responsabilidade começa e termina no âmbito parlamentar, acrescentando que as decisões podem ser as mais chocantes e delas não cabe recurso. Não cabe recurso para tribunal algum. O judiciário, segundo Sua Excelência, não pode condenar o absolvido, nem pode absolver o condenado. Ou seja, não pode rever essas decisões parlamentares, como não pode determinar que o processo seja instaurado ou que seja arquivado. São questões que fogem de sua competência. Em matéria de impeachment, tudo se passa, do início ao fim, no âmbito legislativo, convertido em juízo de acusação ou de autorização, na linguagem da atual Constituição e em tribunal de julgamento exclusivo e irrecorrível. Embora essa tese não tenha prevalecido, a ponto de considerar insuscetível de apreciação do Poder Judiciário toda e qualquer decisão proferida em processos dessa natureza, certo é que o pedido formulado naquele mandato de segurança foi denegado, por prevalecer o entendimento de que a revisão da decisão do Parlamento pelo Poder Judiciário só pode ocorrer em situações excepcionais, quando presente em duvidosa ilegalidade e abuso do poder, aferível a partir de fatos absolutamente certos e inequívocos. Ainda nesta fase introdutória, peço licença aos eminentes colegas para afirmar que a denúncia possui aspectos técnicos bem específicos, sobre as quais não trabalhamos em nosso dia a dia. Essa circunstância, no entanto, não me impediu que fizesse uma análise vertical da denúncia e elaborasse esse parecer. Fui vereador, fui deputado estadual, fui vice-prefeito e já estou no meu 6º mandato como deputado federal, passando quase todas as comissões dessa casa, várias delas relacionadas com orçamento público, sistema financeiro e gestão pública. Fui também e ainda sou coordenador da bancada de Goiás na comissão mista de orçamento, o que me habilita a afirmar com convicção a respeito da admissibilidade da denúncia com absoluta tranquilidade e precisão, sem contar o que registro aqui também como elogio, que fui auxiliado por uma equipe altamente competente e prestativa composta por funcionários dessa casa. É, portanto, com esse sentimento de coragem e de responsabilidade, com absoluta convicção de total respeito aos preceitos e mandamentos constitucionais da Constituição Federal, desta República, da legislação e do entendimento da Suprema Corte, que passa a proferir meu voto. O voto é dividido em capítulos que inicialmente tratam do fundamento e da natureza do processo de impeachment, dos crimes de responsabilidade, da competência da Câmara dos Deputados, dos aspectos concernentes à admissibilidade da denúncia e das preliminares trazidas pela defesa. Após, no mérito, são analisados item a item os supostos crimes praticados pela Presidente da República, com a realização de um contraponto entre o que foi dito pela denúncia e as razões da defesa. Por fim, teço considerações sobre a oportunidade e conveniência da instauração do processo do ponto de vista político e finalizo com a apresentação da minha conclusão. Do fundamento da natureza do processo de impeachment e dos crimes de responsabilidade. A definição do fundamento do processo de impeachment, se predominantemente jurídico ou político, consiste em um ponto crucial para a devida compreensão desse processo.
com repercussões importantes sobre a amplitude e o significado das deliberações a serem proferidas pelas casas do Congresso Nacional. É necessário, portanto, que enfrentemos esse tema antes de seguirmos a análise do concreto. Nos sistemas presidencialistas de governo, o processo de impeachment é o mecanismo que leva em consideração critérios jurídicos para propor a responsabilização do presidente da República e a sua imediata destituição, antes de expirar o prazo do mandato presidencial, em razão da prática de infrações legais relacionadas com a violação dos deveres funcionais e com o mau uso do poder. O impeachment, portanto, não pode ser confundido com os institutos da moção de desconfiança e da moção de censura, próprias do sistema parlamentarista, pelos quais ocorre a responsabilização política do governo perante o parlamento e a destituição do primeiro-ministro, mediante a simples retirada da confiança política da maioria dos parlamentares, que representa o fundamento necessário para a continuidade governamental desse sistema. Dessa forma, o impeachment não pode ser considerado um processo exclusivamente político, imune a critério jurídico ou ao controle judicial da legalidade de sua tramitação, tendo em vista a própria lógica do sistema presidencialista de governo e a norma contida no artigo 85 da Constituição Federal, a qual remete a uma lei especial a sua tipificação e as respectivas normas de processo e julgamento. Do fundamento jurídico do impeachment surge o dever de observância dos princípios gerais de qualquer direito punitivo, seja ele de natureza política, criminal, administrativa ou civil. Tais princípios são relacionados com a verificação da tipicidade dos fatos atribuídos ao acusado, da culpabilidade do julgamento conforme as provas existentes, bem como do respeito aos direitos subjetivos do presidente da República e às garantias processuais da ampla defesa do contraditório, da publicidade, da igualdade processual, da razoabilidade e de todos os demais postulados do devido processo legal, formal e material. Assim, desde que respeitadas as suas balizas democráticas, o processo de impeachment não é o golpe de Estado, na exata medida em que ele objetiva preservar os valores éticos, jurídicos e políticos administrativos consagrados na Constituição Federal. Quero repetir. Assim, desde que respeitadas as suas balizas democráticas, o processo de impeachment não é golpe de Estado, na exata medida em que ele objetiva preservar os valores éticos, jurídicos e político-administrativos consagrados na Constituição Federal. Na verdade, o impeachment resguarda a legitimidade do exercício do mandato político, cuja legitimidade de entrada residiu nas eleições populares. Nesse processo, caça-se o mandato. Se for comprovado que a legitimidade democrática do presidente da República expirou, diante da prática de crime de responsabilidade tipificado na Lei número 10.079 de 1950. É importante destacar que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não podem instaurar esse processo com base em razões de mera conveniência política ou desaprovação popular governamental. Assim, como deve assegurar a máxima efetividade das garantias individuais e processuais do presidente da República. Diante da sensibilidade e da gravidade que envolve a tarefa de fazer sentar no banco dos réus o chefe do Poder Executivo Nacional. Por outro lado, devemos estar atentos ao alerta de Rui Barbosa, citado por Paulo Bonavides, para que rigores jurídicos formais, aspas, em excesso não provoque um manejo difícil, lento e corruptor do impeachment e não transformem a respectiva punição em algo fictício, irrealizável e mentiroso,
resultando daí um poder presidencial irresponsável, ilimitado, imoral e absoluto. Com razão, a observância de aspectos jurídicos do processo de impeachment, em especial a obediência às garantias de ampla defesa e do contraditório, não lhe retiram a marcante conotação política. Segundo o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, na ADPF número 378, é equivocada a pretensão de transportar acriticamente garantias inerentes a processos criminais comuns para a esfera política dos crimes de responsabilidade, o que ensejaria tratamento idêntico a situações bastante diversas. Aqui vale lembrar, senhores deputados, reforçando a índole política do julgamento, que o ex-presidente Fernando Collor foi condenado pelos senadores, mas depois foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de caráter puramente jurisdicional. Assim, a natureza parcialmente política do impeachment impõe certa flexibilização dos rigores jurídicos formais, próprios de um processo judicial ordinário. Assentado que o impeachment pressupõe o respeito a critérios jurídicos e políticos, importa-nos analisar agora se a natureza do processo é predominantemente política, administrativa ou criminal. Sob a égide da Constituição Imperial Brasileira de 1824, o processo de impeachment foi adotado entre nós sob a influência direta da Inglaterra, onde o referido processo possui natureza criminal e não se limita a atingir politicamente a autoridade pública, mas abrange o castigo criminal do homem. A partir desse modelo inglês, o processo de impeachment no Império Brasileiro possuía nítida índole criminal. Com a adoção entre nós da forma republicana de governo, o constituinte da Primeira República, em 1891, optou primordialmente pelo modelo norte-americano de impeachment, cuja índole é político-administrativa e cujo objetivo é afastar do poder que ele faz mau uso, sem prejuízo da posterior responsabilização criminal do indivíduo no âmbito do Poder Judiciário. Portanto, nas constituições republicanas brasileiras, o impeachment possui natureza político-administrativa, vez que é voltado para a aplicação da sanção política da perda do mandato presidencial, além da inabilitação temporária por exercício de função pública. Ocorre que, ao adaptar o modelo norte-americano para o Brasil, as constituições republicanas desde 1891 até a atual Constituição de 1988 mantiveram a prática advinda do Império de sistematizar em uma lei especial os ilícitos que fundamentam o processo de impeachment, denominando-os de crime de responsabilidade. Nesse ponto, o Brasil se afastou dos padrões inglês, norte-americano e francês, os quais associam a possibilidade de destituição do presidente da República a conceitos vagos e imprecisos, tais como a traição, corrupção, delitos graves e má conduta. Nos referidos países, não há necessidade de cometimento do ilícito penal ou de violação à lei especial para que ocorra o impeachment, pois o afastamento do presidente fundamenta-se em graves desvios dos seus deveres funcionais, que causem prejuízo aos interesses da nação. Assim, a versão brasileira do impeachment apresenta aspectos únicos, notadamente a previsão de uma lei especial que tipifique os denominados crimes de responsabilidade do presidente da República. Resta-nos ainda enfrentar o problema da natureza das infrações praticadas pelo presidente da República, que embasam o processo de impeachment, os crimes de responsabilidade. Sobre o tema, Pontes de Miranda e Aurelino Leal defendem
o caráter criminal do Instituto por reconhecer, nas expressões legais, admissibilidade, recebimento da denúncia e acusado e etc. E nas fases previstas na Constituição Federal e na legislação, uma semelhança com o Instituto do Processo Penal Comum do Brasil. O Supremo Tribunal Federal flerta com essa tese no âmbito do enunciado número 46 de sua súmula vinculante, ao propor que apenas a União possa legislar sobre os crimes de responsabilidade. Entretanto, tal flerte se dá sob a ótica da competência legislativa. Nada obstante, a grande maioria da doutrina com a qual me alinho considera que os crimes de responsabilidade são infrações de natureza político-administrativa, quer pela natureza da sua sanção, parte política consiste na perda do mandato presidencial, parte administrativa relacionada com a inabilitação para o exercício de qualquer função pública, quer pela tipificação aberta caracterizada pela maior imprecisão e pluralidade de significados, exatamente a fim de permitir maior discricionalidade aos parlamentares no momento da tipificação das condutas do presidente da República. Ao longo da decisão do STF, proferida no ADPF 378, podemos observar nos votos de pelo menos 4 ministros, Celso de Mello, Rosa Weber, Luiz Fux e Edson Fachin, a afirmação da natureza político-administrativa dos crimes de responsabilidade e sua proximidade com o Instituto da Improbidade Administrativa. Nas palavras da eminente ministra Rosa Weber, aspas, assim como nos Estados Unidos da América, no Brasil, o impeachment é processo de natureza política e não processo criminal, que visa mais a proteção do Estado do que a punição do que procedeu mal na gestão da coisa pública. Em relação à tipificação, conforme abordado anteriormente, a doutrina há muito reconhece a natureza mista, parte criminal, parte político-constitucional, do processo de impedimento. Tal característica traz como consequência a complexidade dos crimes de responsabilidade. Objetivamente, tais crimes visam a punir politicamente as mais altas autoridades estatais, em virtude da prática de fatos típicos, lesivos aos bens e valores mais caros à comunidade jurídica. Muito deles relacionados com crimes previstos na legislação penal. Porém, diante de sua indisfarçável natureza político-administrativa constitucional, vieram também a ser tipificados na Lei 1079, de 10 de abril de 1950. Um exame superficial coloca em evidência o fato de serem tipos abertos e permeados por conceitos jurídicos indeterminados em lógica oposta do direito penal, que é guiado pela precisão do tipo penal. Os tipos lá descritos são mais assemelhados aos tipos previstos na Lei de Improbidade Administrativa, que tem por objetivo aplicar sanções político-administrativas a condutas desviantes de deveres funcionais, muitas delas já caracterizadas como delitos na legislação criminal. Em razão da proximidade das condutas previstas na Lei 1079 de 1950, com aquelas contidas na Lei de Improbidade Administrativa, Lei número 8429 de 1992, parece-nos oportuno citar os ensinamentos de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves acerca dos tipos abertos desta última norma e da utilização dos conceitos jurídicos determinados. Aspas. A utilização dos conceitos jurídicos indeterminados exigirá do intérprete a realização de uma operação de valoração das circunstâncias periféricas ao caso, diversamente de uma operação de mera subsunção. Aqui será imprescindível a intermediação entre a disposição normativa e o fato de uma operação de índole valorativa. Dessa forma,
Dessa forma, conclui-se que não se trata somente de uma mera análise fria de adequação da letra da lei ao caso concreto, como do direito penal estrito, mas também de uma avaliação de todo o contexto sociopolítico. Além disso, deve ser feita a análise da gravidade da conduta praticada pelo chefe do Executivo. Em nosso modelo de impeachment, que prevê a definição dos crimes de responsabilidade em lei especial, deve-se reconhecer que, em certa medida, o juízo de gravidade das ofensas e de sua aptidão para justificar o afastamento do presidente da República já foi feito pelo legislador constituinte e pelo legislador ordinário quando da promulgação da Lei 10.079 de 1950. Além do enquadramento legal, não seria razoável examinar os fatos narrados na denúncia, mesmo em sede de justiça, de juízo político, ignorar a existência. Vou ler outra vez. Além do enquadramento legal, não seria razoável examinar os fatos narrados na denúncia, mesmo em sede de juízo político, ignorar a exigência de relevância para reconhecê-los como atos e justificar o afastamento. É nesse ponto, chego ao meu entendimento. Estou convicto de que, independentemente das divergências doutrinárias e jurisprudências nos parlamentares,